Eu recebi esse convite do Matheus Bandeira, que é o candidato a governador, e do Partido Novo, com muita honra e até de uma forma um pouco inesperada, né? Nunca fui político, nunca tive filiação partidária, acabei me filiando ao Novo, foi a primeira vez, né, que tive essa decisão. E quando me convidou, o Matheus, justamente, me convidou sinalizando justamente uma comunhão de propósito nossa, né? Nós trabalhamos há muito tempo juntos, né, em várias situações, desde no governo do Estado, quando ambos ocupamos cargos técnicos, o Matheus como secretário de Planejamento, eu na subchefia jurídica da Casa Civil. Já trabalhamos juntos lá, depois na iniciativa privada também trabalhamos em projetos comuns, né? E até em situações, em projetos às vezes não autorais, como a gente diz, que deu uma contribuição discreta, inclusive aperfeiçoamentos legislativos no país, né? De modo que temos muita comunhão de propósito mesmo e de ideias. Nesse cenário, acho que o meu papel num governo do Novo vai ser justamente de contribuir seguramente na formulação das políticas, na execução dessas políticas e, obviamente, até pela minha formação, eu imagino em alguma espécie de concepção jurídica, vamos dizer assim, que é um grande desafio, talvez um dos grandes desafios nos governos de um modo geral, né? Hoje, especialmente governos de mudança, são você construir bem as soluções jurídicas das mudanças que são necessárias, das transformações que são necessárias e iniciativas que às vezes precisam, né, ter uma maior segurança, uma maior solidez para que os resultados apareçam. Senão, hoje a gente vive, né, uma era em que o questionamento judicial, né, das decisões de governo é uma realidade, e o que aumenta a responsabilidade dos governos que propõem soluções de terem soluções juridicamente sólidas, né, para levar à frente os seus planos. Então, imagino que eu vá contribuir bastante, né, ou com mais intensidade nesse ponto, sem prejuízo, obviamente, daquilo que é uma tarefa típica, né, de um vice-governador, que é colaborar e, ao mesmo tempo, executar tarefas que são definidas no âmbito do governo. Tudo no Rio Grande do Sul, né, tem algumas características que são muito nossas. Isso eu posso olhar com um olhar mais benevolente, positivo, e, de outro lado, um olhar negativo. O estado do Rio Grande do Sul é um estado muito antigo. A sua estrutura de administração ela é antiga, né? Tanto que é muito comum a gente comparar o Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. E toda a tentativa, e nós temos essa proposta de redução do tamanho do Estado, vai enfrentar, obviamente, resistências. Do ponto de vista político, né, a grande ideia da candidatura do Partido Novo é justamente ser muito transparente quanto a esse propósito, né, de fazer essa redução do tamanho do Estado, seja na extinção de órgãos, seja na privatização propriamente dita, ou seja, alienação do controle de determinadas empresas que hoje, pelo perfil do Estado, não tem como mais estar sob o controle do Estado. Isso, evidentemente, sempre quando no Brasil se tentou fazer algum tipo, né, mais intensamente ou menos intensamente, de desestatização, de privatização, há uma batalha política, né, em que as eleições são um foro adequado para apresentar essas propostas de forma clara e submeter elas à população, e há uma batalha jurídica que, de fato, vai exigir, sim, que essas soluções sejam muito bem pensadas, né, sem assodamento, para que justamente, primeiro, seja possível fazer com segurança jurídica, ou seja, que não haja reveses ou reversões dessas decisões a todo momento, né, guerra de liminares e outras coisas, que nós, de certa maneira, lamentavelmente, nos acostumamos a ver, né? Então, sim, há um cenário em que isso tem que ser bem construído, mas nós temos aí tranquilidade de que é possível fazer isso, mais do que é possível, é necessário fazer isso, né? O modelo de Estado que nós temos no Rio Grande do Sul, ele é um modelo do início, da primeira metade do século XX, né? E é um modelo que, se lá atrás alguém teria como indicar até uma certa vantagem aqui e ali, que é possível discutir, né, hoje indiscutivelmente não é mais possível, né? Então você ter empresas nessa
profusão que o Estado tem, né, não podendo resolver questões básicas da população, me parece, né, e empresas essas que exigem investimento, que são deficitárias, muitas delas, e que não atendem à finalidade, muitas vezes, para as quais foram criadas, exige um novo modelo. E esse modelo, sim, vai enfrentar, evidentemente, dificuldades da sua implementação, mas a nossa proposta é fazer, né, dizer que vai fazer, apresentar essa ideia para a população e pretendemos buscar o apoio da população a essa ideia. Defendíamos que esse plebiscito se fizesse junto com as eleições, nenhum melhor momento para isso. A Assembleia, lamentavelmente, acabou não aprovando esse caminho, né? Mas nenhum momento mais próprio para que houvesse o plebiscito que as eleições, que é onde você vai estar discutindo o futuro do Estado. E no futuro do Estado, um capítulo importante é o capítulo das privatizações. Então, a Constituição Estadual hoje prevê essa possibilidade de plebiscito. Não deixa de ser algo um pouco muito peculiar do Rio Grande do Sul isso, quer dizer, ninguém previu, e não é lógico você dizer que para criar uma empresa você precisa apenas da autorização legislativa. Ou seja, uma maioria simples da Assembleia Legislativa autoriza o governo a criar, como foi feito, inclusive, com a EGR, alguns anos atrás. E para extinguir você precisa de plebiscito, né? Quer dizer, tu tens aqui até um problema de proporcionalidade mesmo. Quer dizer, para criar despesa é lei específica, lei maioria simples, e para, de alguma maneira, resolver e reduzir despesas, você tem que ter plebiscito. Isso não é muito lógico, né? De modo que mesmo se poderia até discutir a própria possibilidade de reversão desta regra constitucional. Agora, havendo a regra constitucional, não há nenhum problema da população decidir também. Quer dizer, acho que se todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido, nada mais legítimo do que o povo exercer, né, esse poder diretamente. Por isso que nós entendíamos que a Assembleia deveria ter aprovado isso. Não aprovou por várias razões, né, desde aquela linha de pensamento que é expressa por muitos parlamentares que defendem, né, um Estado maior, né, e, portanto, não veem como conveniente ou necessário haver privatizações, contrário do que nós pensamos, e aliás, que é um pensamento que deve se respeitar, inclusive, embora se discorde, né? E uma outra linha que essa sim nos pareceu um pouco de difícil defesa, vamos dizer assim, que foi justamente alguns deputados que entenderam que não era o momento de se fazer o plebiscito da eleição. Quer dizer, se pode eleger o governador, se pode definir o futuro do Estado para daqui a 4 anos, discutindo todos os temas importantes para o Estado, mas não se pode votar para privatizar ou não, para decidir se vai privatizar ou não. É um argumento um pensamento um pouco contraditório em si mesmo. Mas, se tivermos que enfrentar, vamos enfrentar, né, porque justamente as privatizações, ao lado propriamente de um modelo de Estado que está se pensando, ela também são decisivas, ela é decisiva, esse modelo de privatizações é decisivo para que nós possamos, inclusive, ingressar no regime de recuperação fiscal que, a rigor, né, independentemente de maior ou menor retórica dos candidatos, mas que é a solução que hoje se coloca para o futuro do Rio Grande do Sul, a curto e médio prazo, a solução decisiva para que nós possamos reverter, vamos dizer assim, esse quadro de descalabro das finanças públicas no nosso Estado.